E eu gostaria que você ficasse bem atento a esta passagem bíblica. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse, "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Bem-vindo ao nosso programa de hoje. Estamos estudando toda a Bíblia e já chegamos ao Novo Testamento, ao Evangelho de Mateus. A história que eu acabei de ler, registrada no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, nos faz lembrar aquele episódio em que os apóstolos estavam num barco no meio de uma tempestade no mar da Galileia. Naquele dia, Jesus estava com eles quando a tempestade chegou. Dessa vez não, ele não estava no barco, mas foi ao encontro deles no meio da tempestade, andando sobre as águas. Quando esses pescadores viram Jesus andando sobre a água, ficaram histéricos e gritaram de pavor. Eles viviam naquelas águas, mas nunca tinham visto nada igual. Mas aí algo incrível aconteceu. Pedro, um dos meus personagens bíblicos preferidos, diz, "Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." E o Senhor respondeu, "Venha." Aí então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas em direção a Jesus. Quando ele olhou para as ondas e percebeu o que estava fazendo, começou a afundar. Foi como se ele tivesse perguntado a si mesmo, "O que é que estou fazendo aqui andando sobre as águas? Isso é impossível." Muitos de nós que conhecemos essa história criticamos Pedro, dizendo apenas que ele afundou quando andou sobre a água. Não destacamos a sua incrível vitória. Você já teve fé suficiente para andar sobre as águas no meio de uma tempestade? Pois olha, Pedro fez isso. Ele foi o único no barco com fé para isso. Mas, mesmo assim, nós só lembramos que ele afundou. Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar, fez a oração mais rápida da Bíblia. "Senhor, salva-me." Se a oração fosse um pouco mais comprida, as palavras seguintes seriam glum, 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 glum. Já teria se afogado. Estaria no fundo do mar. Mas o Senhor o salvou. Essa é uma oração que todos precisamos fazer alguma vez na vida, não? "Senhor, salva-me."